Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, olá, igreja, olá, povo abençoado de Deus, bom dia, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, um mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, eis-me aqui para dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos, né? Glória a Deus, é para honra e glória ao Senhor, meus irmãos, que eu quero estar explicando a parábola de Jesus, a parábola do administrador desonesto. Vamos entender o que essa parábola quer nos ensinar, meus amados irmãos? Mas antes, eu quero estar pedindo para você, que ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreva, deixa seu like, acione o sininho de notificação, compartilhe e comente à vontade. Só digitar Carlos, servo de Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A parábola do administrador desonesto ou infiel, né? Veja só, a parábola do administrador desonesto ou infiel, meus irmãos, nos traz um ensino interessante, né? Um ensino para nossas vidas. Veja só, na minha humilde opinião, é uma das parábolas mais difíceis de ser compreendidas, né? Principalmente quando observamos os últimos versos dela, porque trazem lições profundas, mas com certas dificuldades de compreensão, o que exige de mim, de todos, nós que estudamos a Bíblia, um bom esforço nos estudos, né? Mas, irmão Carlos, aonde está a parábola do administrador desonesto? A parábola do administrador desonesto se encontra em Lucas, no seu capítulo 16, no seu versículo do 1 ao 9. Eu quero aqui resumir essa parábola para os irmãos. Veja só, um homem rico tinha um administrador que foi denunciado devido às suas ações de corrupção na administração dos bens do seu patrão. Diante dessa denúncia, o patrão rico chama esse administrador para prestar esclarecimentos, né? As denúncias parecem tão graves que o patrão não mais tem confiança nos trabalhos desse administrador. Porém, o administrador, descoberto em suas corrupções, logo assume seu erro, né? E trama uma estratégia, ele passa a tramar uma estratégia corrupta para que depois da demissão, né, porque certamente ele seria demitido, tivesse apoio e fosse recebido de forma positiva pelas pessoas com quem fazia negócios. Essa estratégia era a seguinte: chamar aqueles que deviam ao patrão e abater parte da dívida indevidamente. Por exemplo, quem devia 100 cados de azeite, equivalente a 3.400 litros de azeite, com um corte indevido, corrupto, poderia pagar somente a metade, pois o administrador desonesto faria novo documento de dívida. E assim fez com que os devedores diminuíssem a dívida deles para alcançar a simpatia, meu irmão, deles. E eu feriram, né? Pois algumas vantagens em seguida. Na sequência, meu irmão, da parábola, temos um elogio surpreendente que entenderemos a seguir nos últimos ensinos dessa parábola lá no final. Amém? Veja só, Lucas 16, versículo 8. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houverá atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. O primeiro ensino, meu irmão, é o entendimento do que significa esse elogio do verso 8. Podemos perceber, primeiramente, que o patrão não aprovará a atitude de corrupção desse administrador infiel, né? Isso nós vemos lá em Lucas 16, no seu versículo 2, que diz: então, mandando chamar-lhe, disse: que é isso
que ouço a teu respeito. Presta conta da tua administração, porque já não pode mais continuar nela. Veja só, o elogio se dá não pelo patrão concordar com a corrupção, mas sim porque o patrão não teve como negar que o administrador foi muito esperto, já que as notas promissórias das dívidas foram mudadas e as antigas possivelmente destruídas. O dono não teria mais, meu irmão, como saber de fato quais eram as dívidas originais dessas pessoas, né? Ou seja, esse administrador infiel deu um golpe de mestre, né? A palavra atiladamente citada no elogio significa prudentemente, sabiamente, o que tem a intenção de não apoiar a corrupção, mas de destacar que o administrador foi muito esperto, ardiloso. Mas por que esse elogio, irmão Carlos? Veja só, meus irmãos, o elogio ainda traz um ensino adicional para mim e para você, né? Lucas 16, versículo 8, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Jesus está mostrando aqui, meu irmão, que os mundanos usam os recursos que têm em mãos de forma ousada, criativa, ainda que para os fins incorretos. E os servos de Deus muitas vezes são tímidos, muito tímidos em usar esses recursos que Deus os deu para fazer o que é correto. Nesse sentido, meu irmão, é apenas nesse os filhos da luz deveriam observar esse tipo de inteligência. Uma inteligência dos filhos do mundo. E também usar os recursos que Deus dá a eles. Mas claro, de forma santa e correta. Pois são filhos da luz, não é verdade? Na sequência, meu irmão, temos ainda um outro verso bem difícil. Lucas capítulo 16, no seu versículo 9, que fala: e eu vos recomendo nas riquezas de origem iníquia, fazei amigos, para que quando aqueles vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Veja só, meu irmão, para entender esse verso, temos que entender que o administrador desonesto tinha em mente que as pessoas que ele ajudou, ou seja, aquelas que ele diminuiu a dívida, tinham uma dívida com ele, ou seja, certamente estariam prontas a ajudá-lo quando ele precisasse delas. Olha só, a recomendação de Jesus é que os filhos da luz deveriam aprender a usar os recursos deste mundo, não de maneira egoísta, mas para fazer amigos. A ideia aqui, meu irmão, é a aplicação sábia do recurso. Assim como aquele administrador infiel foi sábio nesse sentido específico, os recursos, meus irmãos, são de um mundo caído, iníquo, mas deveriam ser usados para fazer a vontade de Deus, o bem. Os amigos citados parecem, meu irmão, ser pessoas necessitadas, o que aponta para a ação social dos filhos da luz no mundo. Quando as riquezas faltarem, parece indicar a morte, o final da vida. Ou seja, no final das coisas, meu irmão, quando o dinheiro não tiver mais qualquer utilidade, os frutos ficarão. Isso está em acordo com o ensino de Cristo sobre acumular riquezas no céu, lá em Mateus, no capítulo 6, no seu versículo 20. Ser generoso, meu irmão, na aplicação dos recursos é uma boa obra que os filhos da luz deveriam ter em suas vidas e deveriam fazer isso de forma ousada. Ou seja, o administrador infiel, ele foi usado para a corrupção, infelizmente. Os filhos da luz devem ser usados para fazer o bem e como resultado terão tesouros eternos, meu irmão. E pessoas que foram abençoadas pelos filhos da luz estarão com eles na presença de Deus, que é o significado possível do trecho. Esses amigos recebam nos tabernáculos eternos.
Isso, meus irmãos, nos faz lembrar o que Pedro e João fizeram lá em Atos, no capítulo 3 e no versículo 6, quando mesmo sem ter dinheiro para dar aos homens coxos, foram usados na aplicação do que tinha em mãos. Vejam só, Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, andai. Glória a Deus, aleluias. Eita, que palavra poderosa, meu irmão. E é isso, meu irmão. E é isso. Essa é a história, o significado dessa parábola, né? Seja fiel e faça bom uso do que Deus te dá, do que você tem em suas mãos, que foi entregue por Deus, né? Administra as coisas de Deus, a obra do Senhor, com sinceridade, honestidade, com amor. Amém? Que Deus abençoe, meu irmão, o seu dia. Que Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe o seu mês. Deus abençoe a sua vida, a vida dos seus amigos, seus irmãos, dos seus entes queridos. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem dessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. E não se esqueça, meu irmão, Carlos Servo de Cristo no YouTube. Se inscreva, deixe seu like, amém? Acione o sininho de notificação. Glória a Deus, aleluias. Deus abençoe a todos. Carlos, Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.